Oi, viajantes, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, hoje, para contar uma experiência que eu tive ontem sobre o filme O Vendedor de Sonhos. Quem já assistiu? E quem já leu o livro? Levanta a mão aí. Gostaram? Gostaram da experiência? Bem, hoje eu tenho uma novidade, que quem assistir esse vídeo até ao final, mas tem que assistir até o final, hein? Vai ter uma surpresa, tá? Não perca. Se você quer continuar assistindo essa resenha, se liga aí. Bem, gente, vou começar falando sobre o autor Augusto Cury. Augusto Cury, ele é um grande psiquiatra, psicoterapeuta e um grande cientista da mente humana. Ele já escreveu mais de 30 livros de grande sucesso no Brasil. Augusto Cury foi um dos maiores ateus que já existiu nesse planeta, tá? Mas depois que ele começou a estudar sobre a mente de Jesus e sobre a vida de Jesus, ele viu que Jesus não poderia ser criado pelo homem, não poderia ser criado pela mente humana, de tão perfeito que ele era. Foi então que ele resolveu se converter ao cristianismo. Essa obra aqui tem muito a ver com a vida de Jesus, tá? O livro conta a história do mestre, um personagem muito simples que largou tudo na sua vida para viver, para ajudar seu próximo, ou seja, para vender sonhos às pessoas que mais tinham necessidade, as pessoas angustiadas que não tinham mais graça em sua vida. E o livro começa contando a história de Júlio César. Também no filme começa contando a história de Júlio César, exatamente como está igual ao livro. Júlio César é um personagem bem renomado, é um professor de uma grande faculdade. Porém, Júlio César ele é muito perfeccionista, ele exigia demais das pessoas. Foi então que ele começou a ter depressão e tentou tirar sua vida no edifício São Pablo. Foi aí que apareceu o personagem principal, que é o mestre. O mestre observa que tem uma pessoa querendo se suicidar e rapidamente ele entra no prédio e é barrado por algumas seguranças no livro. No filme não mostra com tanto detalhe, né? Ele simplesmente sobe e encontra com o personagem Júlio César no andar de cima. E aí eles começam a ter um grande diálogo sobre o porquê a vida tem sentido. Tá aí uma das cenas, acredito, mais bonitas do próprio filme, onde ele começa a rebater por que a vida não tem graça para ele. O quanto ele pode ter uma continuidade, o quanto ele pode fazer diferente para mudar essa percepção na vida dele. Ou seja, colocar uma vírgula ao invés de um ponto final. Júlio César aceita a proposta do mestre e começa a segui-lo. Seguindo o mestre, ele encontra outros discípulos, que é um bêbado, encontra um discípulo, que é um ladrão, que a propósito, no livro, o ladrão ele se mostra como se fosse uma pessoa adulta, mas no filme ele é apenas uma criança. O bêbado, por sinal, é um personagem muito engraçado, tanto no filme quanto no livro. É um dos personagens mais cômicos de toda a série. Porém, tem alguns personagens que eles não incluíram no filme. Acredito porque o livro é muito extenso, muito detalhista, e em 1h30 de filme não dá para acrescentar tudo, né? Então é muito bom você ler o livro e ver o filme para comparar a história, para você poder entender um pouco melhor, tá? Durante a caminhada, eles começam a observar como o mestre trata as pessoas, como ele leva a sua mensagem para as pessoas. Porém, o mestre é uma pessoa muito misteriosa. Durante todo o filme, Júlio César questiona: quem é você? Quem é você? Da onde você veio? Por que você é assim? Só que o mestre ele sempre consegue dar uma voltinha e consegue despistar essas respostas de Júlio César. Pregando a mensagem que ele queria pregar sobre como a vida pode ser diferente em pequenos detalhes, como não se influenciar pelo capitalismo e como a sociedade impõe algumas regras que nós devemos nos livrar. E falando isso, pregando isso para todas as pessoas, ele começa a ganhar uma repercussão muito grande. E isso começa a atrair os olhos de outros empresários, né? Durante algumas entrevistas, ele começa a incomodar alguns empresários, principalmente do ramo da moda, onde ele fala que a beleza é simplesmente quem você é. A beleza não pode ser imposta por uma empresa ou por um ser humano. Então, esses empresários se unem e armam uma cilada para o mestre. Eles chamam o mestre para uma entrevista, onde falam com o mestre e com seus discípulos que ele vai ser homenageado. Os seus discípulos tentam convencer o mestre de ir até esse programa de televisão e o mestre aceita, o mestre vai.
Chegando lá, o apresentador começa a conversar com ele e deixa ele falar um pouco. Depois de falar, ele fala: você vai ser homenageado agora. Porém, a cidade está armada. Eles colocam um vídeo de todo tamanho, mostrando que o mestre é esquizofrênico, mostrando que o mestre é uma pessoa maluca. Para toda a plateia e para toda a televisão, todas as pessoas que estão assistindo aquele programa. Porém, os empresários, eles não esperavam a reação do público, onde o público começou a falar: mestre, responda, mestre, nós queremos te ouvir. Então, o mestre, com a sua simplicidade, começa a falar da sua história, de como ele chegou até ali. Porque ele era um homem muito rico, na verdade ele ainda é um homem muito rico, porém ele largou tudo para viver das pequenas coisas, das coisas mais importantes da vida. O mestre, ele mora na rua e ele fala que o mundo é a casa dele. Quando ele era um grande empresário, um homem muito bem sucedido, ele não dava atenção à família dele. Um dia, o mestre, ele tenta passar as férias com a família dele. Quando ele está prestes a entrar no avião, ele recebe uma ligação. E ele marca uma reunião para as 7 horas da noite, pedindo para sua filha e a sua esposa irem na frente. A filha diz: pai, eu vou te esperar. Mas eles insistem para elas irem, que depois ele irá encontrar elas no local. Elas entram no avião e ele observa elas partindo. Porém, elas sofrem um acidente e morrem. No filme, fala que as duas, pelo entender da carruagem, as duas morrem. Mas no livro, a filha dele sobrevive. A partir daí que ele começou a querer alargar tudo e viver dos pequenos detalhes, como eu disse. O Vendedor de Sonhos, ele ensina várias lições para o nosso dia a dia. Ele é um livro de autoajuda. O filme também é um filme de autoajuda, onde te faz repensar muitas coisas que nós fazemos e que nós não percebemos, que é muito importante, os detalhes da vida, na verdade. E ele homenageia Jesus, acredito, nesse livro, onde ele faz com que o mestre seja um Jesus da nossa época, né? Alguns ensinamentos que Jesus ensinou na Bíblia, ele passa esses ensinamentos neste mesmo livro, onde Jesus, mesmo sendo crucificado, ele não deixou de nos amar e nem sequer abriu a sua boca. Ele foi levado ao matadouro, mas mesmo assim não abriu a sua boca. Eu lembro que no final do filme, que tem uma parte exclusiva, inclusive esse livro aqui, ele tem um final especial, onde o autor adaptou ao livro. E o final do filme, ele é muito, muito bonito. Assistam, vale muito a pena. Eu lembro que tinha uma menina do meu lado que ela chorava, que eu olhei pro lado e falei: meu Deus do céu. A menina tava muito emocionada. Porque é um filme realmente que toca demais a gente, tá? Vale a pena conferir. Bem, gente, é isso. E agora vem a melhor parte. A loja O Viajante, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem, vai estar sorteando o novo livro, O Vendedor de Sonhos, O Chamado, com essa capa linda, maravilhosa do filme. Ela vai estar sorteando, e para você concorrer, basta apenas você se inscrever no canal, dar um joinha, tá? E deixar seu comentário aqui embaixo. Deixe seu comentário falando o que você achou do vídeo, e todos que deixarem seu comentário vai estar concorrendo ao livro, tá bom? Dia 1º de janeiro, tá? Não percam. Eu fico esperando vocês. Beijão e até mais!